pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, nossa live, hoje falando sobre aconselhamento psicológico e psicopedagógico, ok? Então, para quem ainda não nos conhece, meu nome é Josivaldo, sou psicólogo, especialista em neuropsicologia, psicopedagogia e saúde pública, certo? Então, eu gosto de começar fazendo uma pequena reflexão, né? Primeiro, está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Só para a gente parar para pensar que muitas vezes nós queremos que as pessoas façam algo para nós, mas nós não temos a mesma boa vontade de fazer algo para o outro. E o segundo pensamento, ele é do reverendo T. M. Bertotti, que diz o seguinte: semeie um pensamento e colherás um desejo, semeia um desejo e colherás a ação, semeia a ação e colherás um hábito, semeia o hábito e colherás o caráter. Então, para nós começarmos a refletir um pouco sobre a força do pensamento, né? E é sobre exatamente isso que nós vamos falar. Não tem como você falar de aconselhamento sem parar para pensar na questão do pensamento humano. O conselho, né, a orientação, ele tem por princípio isso, a mudança da minha forma de pensar, da minha forma de encarar, certo? Encarar a vida, os problemas. E lembrando que quando nós falamos de aconselhamento, nós não estamos falando aqui daquele aconselhamento convencional que a gente tem, né? Aquele aconselhamento que o pai dá um conselho, o vizinho dá um conselho. O aconselhamento profissional, ele é diferente. Eu defendo até que o nome aconselhamento, ele poderia até sofrer uma mudança, dado o fato de que aconselhar nesse aspecto não é bem aconselhar, está muito mais no sentido da orientação e tecnicamente vai existir algumas diferenciação. O aconselhamento é algo processual, ou seja, ocorre por meio de etapas progressivas. O processo pode ser completado em apenas uma sessão ou em mais de uma, dependendo da natureza do problema. De acordo com Peterson e Eisberg, 2003, o processo de aconselhamento ocorre em 3 etapas: descoberta inicialmente, a exploração em profundidade e preparação para a ação, que serão descritas a seguir. Então, quando a gente fala em aconselhamento, entender que esse aconselhamento ele tem fases, que diferente de uma terapia, de um processo psicoterápico, ele pode ocorrer até mesmo em um momento só, em um encontro só, você conseguir ali resolver. Na nossa última live, na live anterior, nós falamos sobre a avaliação. A avaliação ela não tem como ocorrer em um único encontro, dado o fato que você vai fazer o levantamento de informações, seja ela por meio da anamnese ou de outros instrumentos, e aí você vai levar um pouco mais de tempo. Mas o aconselhamento, ele pode ocorrer em um único encontro. Então você vai ter aquele educando e vai chamar ele para conversar, e o processo de aconselhamento ali vai se dar em um único momento. Então, quais seriam as fases do processo de aconselhamento? Primeira fase, a fase da descoberta inicial. Vamos ver o que significa isso, o que seria essa fase de descoberta inicial. Nessa fase, o aconselhador, vocês, e o cliente, no caso de vocês, os seus educandos. Eu não gosto de usar muito a expressão aluno. Por quê? A palavra aluno é uma palavra que, se a gente for olhar a origem dela, denota um sentido pejorativo. Aluno é aquele que não brilha, né? Advérbio de negação, e lunos, luz. Alunos seria aquele que não tem luz. Aí só quem brilharia seria o professor. E hoje, em um processo de um pensamento crítico construtivista, a gente entende que o processo de aprendizagem ele não se dá de forma unilateral, mas ele se dá de forma multilateral, porque você tem o aprendizado do professor para com o aluno, do aluno para com o professor,
de outros meios que vão intervindo lá, do livro didático, do próprio ambiente. Então, existem vários fatores aí que vão corroborar para o processo de aprendizagem. Então, mas a descoberta inicial, que seria isso? Nessa fase, tanto o professor e o aluno, o cliente não se conhecem bem, portanto, o orientador deverá estar atento ao comportamento verbal e não verbal do seu cliente. Quanto maior o número de informações o orientador obtiver, maior será a acuidade no diagnóstico. Para encorajar a descoberta, o conselheiro deve estabelecer condições que promovam a confiança do cliente. O que seria isso? No primeiro momento, aquele estudante, ele tem um problema, você não conhece qual é o seu problema, você tem que ser extremamente neutro o máximo possível, então evite escutar o que as pessoas te dizem a princípio sobre aquele aluno, que às vezes aquele estudante ele chega na sua sala, se ele é um estudante trabalhoso, às vezes você já tem uma visão contaminada dele, porque as pessoas começam a dizer, olha, esse menino dá muito trabalho, então você já vai com a visão contaminada, já vem com a ideia pré-formada, e isso é terrível dentro do processo de aconselhamento. Então, imagine que você está neutro. Olha, eu não conheço você, eu não sei o que é. Eu quero escutar você. Eu quero que você me diga qual é o seu problema. Você tem que ter, lembrar que tem 2 ouvidos e apenas uma boca. Então, no processo de aconselhamento, a primeira fase é escutar. Você vai escutar, você vai entender qual é o problema. E talvez esse seja o momento mais importante. Você deixar ele bem à vontade, deixar ele falar, porque muitas pessoas não deixam a pessoa falar. A pessoa começa a falar, alguém já interrompe. Não, mas você fez isso. Não, mas deixa eu terminar. Não, mas eu sei que eu já sei onde é que essa conversa vai dar. Não façam isso. Escutem. Né? Deixe ele falar. Deixe ele à vontade. Faça com que ele perceba que ali é um ambiente seguro, onde ele pode realmente conversar. Então, essa é a descoberta inicial. Você vai conversar, ele vai contar a versão dele, e você vai escutar ali pacientemente, deixar ele muito claro para ele que você está interessado em ajudá-lo, que você quer escutá-lo. Vamos para a segunda fase do processo de aconselhamento, a exploração em profundidade. Você já conheceu ele, já entendeu o problema, ele já passou a versão dele ali, inicial. Vamos para a segunda fase. Nessa fase, o cliente deverá compreender de forma mais clara a sua situação e começar a formular um novo senso de direção. Veja só, nessa fase, o cliente, no caso o estudante, deverá compreender de forma mais clara a sua situação. Por que isso? Gente, muitas vezes quem está de fora tem uma visão diferenciada do que quem está no meio do problema. Então, às vezes, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, ele não tem uma visão muito clara da sua situação. Então, depois de você escutá-lo, você vai tentar clarificar isso para ele, vai tentar apontar quais são os pontos que ele poderia estar se beneficiando para melhorar a sua situação, o que realmente está acontecendo. Às vezes a pessoa faz um bicho de 7 cabeças, quando não é bem daquele jeito. Então, nessa fase, deverá compreender de forma mais clara a sua situação e começar a formular um novo senso de direção. O conselheiro empreenderá uma confrontação construtiva, ou seja, começará a trazer suas impressões diagnósticas acerca dos comportamentos do cliente. Novamente, você não vai impor a tua visão. Você não vai chegar diretamente para eles, olha, desse jeito aqui. Não, mas olha, o que é que você acha disso? Você não acha que seria melhor por esse caminho? Veja bem, se você seguir esse caminho, você acha que isso vai levar a algum lugar? É um processo de maêutica socrática, né? Você vai fazer o indivíduo pensar. Você vai fazer com que esse indivíduo questione as suas ideias, se realmente elas são válidas. E aí elaborar outras. Lógico que você vai ser um fio guia, mas você não pode, em momento nenhum, não é aconselhável que você já chegue impondo a tua visão, dizendo, olha, você tem que fazer desse jeito. Porque ele tem que fazer desse jeito. É um processo de aconselhamento, não deve ser uma imposição, mas ele deve ter as suas próprias convicções, para que isso seja válido. Para que, saindo do aconselhamento, ele saia com uma visão diferenciada.
Você pega uma criança que de repente ela está achando já que o ano letivo dela está perdido e que aí ela já brinca a aula toda por conta disso, e você vai trabalhar isso com ela, vai conversar com ela. Se você já chega impondo, isso talvez não funcione muito bem, porque é a sua visão, e a sua visão pode não ser a dela. Você vai fazer com que a ideia dela, com que a visão dela se adeque ao que você está propondo. Então não é o que você diz, mas é conversando com ele para que essa ideia surja espontaneamente dele. Você vai ser um fio guia, mas vai estar ali construindo com ele, fazendo com que ele tome ciência da sua real situação e aí propondo a ele o que é que poderia ser feito, confronta com ele se essa ideia dele realmente é válida, o que é que ele acha, sempre joga essa pergunta: mas você acha que isso é o correto? E ele vai dizer, não é você que vai, isso está errado. Uma coisa é você dizer para alguém, meu filho, isso está errado. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você pergunta, você acha que esse comportamento é o mais correto? O que é que você acha que poderia acontecer se você continuasse indo nesse caminho? Então deixa ele falar, até para que você veja até que ponto realmente ele tem clareza dos seus atos, da consequência dos seus atos. Terceira fase, a preparação para a ação. Então, recapitulando, tivemos a primeira fase, que é um conhecimento um conhecimento inicial. Você está ali com aquele seu cliente, você não conhece, evite estar com pensamento contaminado. Ele vai chegar até você e você vai começar a conversar com ele. Qual o problema? Deixa ele falar. Você está conhecendo, deixa ele à vontade. Porque quando ele chega em qualquer ambiente dessa natureza, já foi tão criticado que às vezes a simples fato de estar ali na sala, ele assume logo uma posição de defesa. Como é que você sabe fisicamente que ele está na posição de defesa? É isso daqui, ó. Cruzar os braços, não olhar nos olhos, baixar a cabeça, posição de defesa. Significa que eu não estou aberto, eu vim aqui forçado. E por que isso ocorre? Boa noite, né, pessoal que está chegando aí. Beleza, fiquem à vontade, dentro do possível a gente está aqui entrando em contato, interagindo com vocês. Isso é muito bom. Melhor seria pessoalmente, mas hoje na impossibilidade, né, de estarmos juntos, a gente está aqui nessa live. Né? Então, o que acontece? Ela chega na posição de defesa. Né? Imagine aquela situação do namorado marcou uma sessão de cinema com a sua amada para as 18 horas e chega às 18h30. Geralmente, qual a posição da namorada? É cruzar os braços, dizendo claramente com o seu corpo, não estou aberta para o que você vai me dizer. Eu quero que você diga, mas só para ter o prazer de ver você se humilhar e tentar explicar, mas que eu aceitar, eu não vou aceitar. É mais ou menos isso, corporalmente, a leitura que nós fazemos. Então deixe ele à vontade no primeiro momento. Depois que ele estiver à vontade, já falou sobre o seu problema, comece a conversar com ele, né? Comece a confrontar ele com as ideias dele, com o que ele deseja realmente, com aquele comportamento, se aquele é o mais adequado, se é o caminho correto. Nunca diga, você está errado. Nunca chegue para alguém para dizer isso. Olha, você tem que fazer isso. Porque soa com um som muito impositivo. E aí as pessoas tendem a não aceitar. Se você chega para qualquer pessoa e dizer assim, você me dê isso daí, as pessoas já ficam meio assim, por que me dê isso aí? Outra coisa é dizer, olha, você poderia, por gentileza, me passar esse produto aí? É diferente. A forma que se fala é diferente. E aí nessa segunda fase, onde você vai fazer o indivíduo tomar consciência, entender claramente qual a sua real situação, é preciso que você tenha essa sensibilidade para conversar com o indivíduo, deixando ele sempre muito à vontade. E a terceira fase é a preparação para a ação. De acordo com Peterson e Eisenberg, nessa fase, o cliente deverá decidir. O cliente deverá decidir, não é você quem vai decidir, é o cliente que deverá decidir como realizar os objetivos identificados durante as etapas anteriores. Para tanto, as possibilidades de ação deverão ser analisadas para que o cliente ele escolha. Certo?
para que o cliente escolha a que julgar mais pertinente. Se nenhuma ação é indicada, então a terceira fase pode ter como foco fazer com que o cliente tenha consciência de que fez tudo o que era possível ou desejável em determinada situação. Então, veja essa situação. Você vai fazer com que ele tome consciência. É aquilo que até que nós já falamos anteriormente. Certo? Nós estamos agora fazendo com que ele tome consciência. E se realmente, se nenhuma ação é indicada, ou seja, olha, realmente ele perdeu o ano, não tem mais o que fazer. Mas pelo menos ele ter consciência que pelo menos fez todo o possível. Olha, não fiz, fui até o fim, eu tentei fazer o meu melhor. Isso tem que ficar claro para ele, tem que ser feito. Então, nem sempre no processo de aconselhamento você vai encontrar uma solução. Nem sempre. Certo? Então, é preciso que você tenha dê esse feedback para ele, quando às vezes não é possível fazer mais nada. Entende? Então, características do aconselhamento psicopedagógico. A orientação e o aconselhamento no ensino primário tem como objetivo ajudar a prevenir problemas com os quais as crianças se podem deparar no futuro. Alguns destes problemas incluem dificuldades de aprendizagem e um comportamento desviante. Certo? Muitas vezes, o que acontece? No ensino primário, é muito comum que ocorra dificuldade de aprendizagem ou um comportamento desviante, aquele comportamento indesejado. Dificuldade de aprendizagem nós temos visto já na live anterior. Você tem dificuldade de aprendizagem e você tem os transtornos de aprendizagem. O indivíduo ele pode ter só uma dificuldade. Ele não vai com um professor, com a cara do professor, ele tem outros problemas, ele tem problemas em casa, então são problemas didáticos, pedagógicos, ou ele tem realmente um problema biológico que o impede de avançar. E aí você tem que ter essa sensibilidade na hora de conversar, imaginar, olha, vai ter uma dessas coisas, ou aquele aluno problema que não fica quieto, e aí ele pode ter o famoso TOD, que é o transtorno opositor desafiador, TOD, transtorno opositor desafiador. É aquela criança que você diz, menino, não faz isso, e ele diz, faço sim, você não manda em mim. Eu vou dizer para o seu pai, vá dizer para ele não vai fazer nada. Então, esse é o famoso TOD, né? Às vezes a gente está falando isso, alguém aí está lembrando já de algum aluno, dizendo que eu tenho um aluno que é exatamente desse jeito. É bastante comum isso acontecer nas aulas. Ou ele tem uma dificuldade de aprendizagem, aquela criança que a professora já fez de tudo e ele não aprende. Então, nós vamos na entrevista tentar inicialmente descobrir o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. A orientação e o aconselhamento psicopedagógico no ensino primário, ele abrange quatro áreas, nomeadamente área pessoal, social, vocacional e educacional. Então, 4 áreas. Quais são elas? Vamos lá, ver cada uma. A orientação e o aconselhamento pessoal. Nós falamos que o processo de aconselhamento ele segue 3 fases. 3 fases, certo? Conhecimento inicial, depois um aprofundamento do problema e terceiro é fazer com que o indivíduo tenha a ideia, muda a sua forma de pensar. E ele vai ter 4 áreas para ação. Então, aconselhamento pessoal. Nesta área, a orientação e o aconselhamento incidem sobre os problemas pessoais que as crianças vivem, tais como sentimentos de solidão, de indecisão, de inadequação, de rejeição, de ódio e apatia por si mesma,
de inferioridade, entre outros. Ou seja, a primeira área de aconselhamento seria aquela área do aconselhamento pessoal. É o indivíduo, não, o problema é comigo, eu não consigo me aceitar. Você tem crianças com algum tipo de deformidade, algum tipo de deficiência. Uma criança que tem uma deficiência no membro superior, no membro inferior, às vezes a sua própria dificuldade para a aprendizagem faz com que ele não se sinta muito bem aceito. Ele diz, olha, eu tenho uma dificuldade de aprender. Às vezes é porque ele se considera o mais pobre da turma, né? E isso gera às vezes uma mangação, porque ele vem com um sapato assim, o sapato dele é sujo, é isso, aquilo outro, ele faz assim, o caderno. Fazem uma série de críticas, e aí são questões pessoais. A rejeição, se sentir rejeitada, professora, não quero fazer o trabalho com ele não, porque esse menino ele não aprende, não quero fazer com ele não, porque por vários motivos, e vai se falando. E aí a gente tem o aconselhamento pessoal. A orientação e o aconselhamento social, segundo ponto, social e emocional. Esta orientação, ela busca responder aos problemas que advém, que tem origem da interação com outras crianças, professores, pais, irmãos e vários membros da comunidade. Pois em face dessas interações, as crianças podem sentir satisfação social e emocional, como também sentir dificuldades. Tem crianças que os pais motivam eles, dizem, meu filho, vá lá, faça isso, você é capaz. E outros que, quando o menino chega em casa feliz da vida, dizendo, pai, eu vou cantar o hino nacional. Aí o pai tira aquela brincadeirinha, eita, leva os fones de ouvido, porque tu não canta nada. E já começa ali, o menino já olhar um pouco assim, entristecido. Meu pai disse que eu não canto. Meu pai disse que eu não canto, então é porque eu não canto. Já existe esse sentimento. Não consegue interagir muito bem com outras crianças, com outros professores. Às vezes a figura do professor, a gente tem aquele professor que é considerado o mais brabo da escola. Olha, esse professor aí não é brincadeira não, essa professora não é brincadeira não. Olha, se você não se comportar, eu vou mandar você para a sala daquela professora. E a professora fica parecendo mais que o pitbull. Não vai para aquela sala. Então ele não se relaciona muito bem com todo mundo, certo? Ele fica um pouco restrito. Então esse é a orientação do aconselhamento social e emocional, como é que ele está se sentindo, com a interação com outras crianças. Quando a criança ela vem de uma escola para outra, muitas vezes ele tem esse sentimento, ele estava acostumado com a escola dele, era uma escola pequena, e agora ele vai para uma escola maior, então ele chega nessa escola, ele já fica se sentindo totalmente desarticulado. Então o aconselhamento nesse aspecto é o aconselhamento social e emocional, certo? Agradeço, estou vendo aqui as colocações de vocês, que bom que estão gostando da aula, e assim, eu nessa questão de live ainda eu sou um pouco inexperiente. Em algumas coisas talvez eu não consiga interagir tão bem quanto outros colegas, mas à medida que vocês vão escrevendo alguma coisa aí, eu vou vendo e vou podendo interagir um pouco melhor com vocês. Quem viu a primeira live viu que eu estava um pouco mais, vamos dizer, apático, um pouco mais distante, e essa agora já estamos um pouco mais próximo de vocês, interagindo um pouco mais. Não sei até que ponto eu posso estar interagindo muito mais do que isso, mas vamos interagindo, a gente vai chegando lá em alguma coisa. Orientação e aconselhamento vocacional. Isso ocorre principalmente quando a criança ela já chegou numa idade, adolescência, eu vou falar criança, mas já está entrando na adolescência, e muitas vezes ele quer, já pensa já em um futuro profissional. É algo interessante, quem já deve ter estudado aí de vocês História da Educação, e viram que durante a década de 60, nós tivemos a implantação dos cursos técnicos de uma forma massiva. Tanto é que aqui em Maceió nós temos o CEPA, e ali era basicamente cursos técnicos. Você tinha o magistério, o magistério, que era um curso técnico em pedagogia. Você tinha os cursos de contabilidade, técnico em administração de empresa. E por que isso era colocado? Porque era colocado que a faculdade era um grau a mais. Então, quem ia para a faculdade? É aquele cara que o pai consegue bancar ele o ensino médio inteiro e ele vai para a faculdade. Quem os pais não podiam bancar, ele teria que fazer um curso técnico, porque era para garantir já
um salário logo cedo do seu ingresso no mercado de trabalho. Então, aí ainda hoje, nós fazemos essa orientação vocacional, tanto para quem já vai chegando, por exemplo, a criança, o aluno, ele terminou o nono ano, e aí agora ele vai para o ensino médio, e aí ele diz, eu quero fazer logo um curso técnico, eu quero ir para o IFAL, e aí já quero um curso técnico. Bem, você vai para o IFAL, você já vai escolher lá uma profissão. Eu estudei no IFAL, na época eu fiz eletrônica, teve ontem um Romeu que fez química, então outro fez ciência da computação, na época era chamado processamento de dados. Então cada um fez um curso, e isso meio sem saber realmente se a gente tinha vocação para aquilo ali ou não, mas fomos fazer. Então às vezes o psicopedagogo na escola, ele vai lá orientar essa parte. Às vezes no ensino médio, você tem aquele aluno que já vai para a faculdade, e aí você tem a oportunidade de conversar com ele e saber realmente qual curso ele quer, por que ele quer aquele curso. Às vezes ele vai porque acha que é o curso que financeiramente vai lhe trazer um melhor retorno, quando não necessariamente esses cursos que aparentemente traz melhor retorno financeiro, realmente vai lhe trazer. Porque se você é um bom profissional, esse profissional ele consegue se firmar no mercado de trabalho, certo? E consegue dessa forma garantir um salário bom. Enquanto às vezes um profissional que faz aquele mesmo curso, por não gostar, por não ter afinidade, ele não ter a mesma desenvoltura. Nós temos pessoas que são excelentes professores, que estão muito bem colocados, que gostam do que fazem, são felizes, têm uma certa estabilidade econômica. Já tem outros que não fizeram porque realmente não tinha o que fazer, o que queria fazer para ele achava que não dava e não fez. Existem engenheiros que hoje estão trabalhando mais como cozinheiro. E você pensa, mas como é que um engenheiro vai trabalhar como cozinheiro? Bem, eu conheço um que é engenheiro, mas não estava gostando da área de engenharia, teve problemas, abriu uma empresa, não deu certo, e hoje ele está feliz da vida como cozinheiro. Abriu um restaurante delivery, e justamente nessa crise está feliz da vida e faz um tempero diferencial muito bom, eu digo isso que eu já provei, feliz, fazendo algo totalmente diferente daquilo que foi sua formação inicial. Talvez tenha feito engenharia até justamente por ser algo que as pessoas digam assim, não, engenharia ganha bem, arquitetura ganha bem, medicina ganha bem, odontologia ganha bem, mas às vezes você tem que ter uma certa afinidade. Então na orientação vocacional a gente conversa sobre essas questões. Então, partindo do pressuposto de que as crianças estão familiarizadas com a ideia de uma vocação a partir da observação que fazem aos pais e familiares em geral, professores e outros é necessário que o programa escolar familiarize os alunos com o mundo de trabalho, para que elas possam desenvolver a atitude e o conhecimento necessário enquanto crescem. Hoje nós temos muito mais opções de emprego do que existia alguns anos atrás, e algumas profissões desapareceram. Quando eu ainda era chegando à adolescência, era dito que eu tinha que fazer o curso de datilografia, ser datilógrafo, porque isso me garantiria um bom emprego. Hoje eu tenho um papel pintado lá que tem dizendo que eu sou datilógrafo, mas que não serve de nada, não encontro máquina de escrever nem para datilografar. Hoje em dia você tem que digitar, e hoje em dia os cursos dessa parte de digitação é válido, porque as pessoas procuram um curso mais específico de design gráfico, mas de digitação a gente vai aprendendo no dia a dia. Então é preciso que eles se familiarizem, né? Quais são as outras opções de emprego que eu tenho, os cursos tecnológicos, os cursos técnicos, né? Quais são os cursos, o que é que um curso na área de RH faz, o que é que o secretariado trilingue faz, e assim vou entendendo o mercado de trabalho, quais são os cursos que existem, quais são as minhas possibilidades. Às vezes o indivíduo, eu quero ser veterinário. Peraí, você quer ser veterinário. Esse curso existe aqui no estado, ele está à disposição. Como é que é feito isso? Às vezes o indivíduo nem conhece alguns cursos e se dá muito bem com ele. Você tem um curso na área de produção de laticínios, e aí olha assim, não conheço esse curso, vai conhecer. Você tem até, e aí fazendo uma ponte, né? A instituição aqui, Moura Educacional, oferece vários cursos técnicos.
Talvez alguns vocês mesmos não tenham conhecimento deles ainda. É interessante vocês olharem, vocês conhecerem, até para poder fazer essa orientação. A orientação e aconselhamento educacional, nesta área, o orientador se dirige aos problemas do trabalho escolar, os quais podem incluir problemas educativos, atividades baseadas na profissão, competência de estudo, educação sexual e a forma como se avaliam os interesses e os exames. Então, a orientação e o aconselhamento educativo já puxa mais para a área mesmo do nosso dia a dia, ali em sala de aula, como é que está sendo feitas essas atividades, certo? A competência, estudo, educação sexual e enfim. Então, além de ajudar a prevenir problemas com os quais as crianças se possam deparar no futuro, o aconselhamento psicopedagógico no ensino básico tem como objetivo proporcionar às crianças mais informações sobre o mundo do trabalho, ajudar os alunos a lidar com as suas mudanças físicas pelas quais estão passando, desenvolver um sentido de responsabilidade e independência, entre outros. Cada vez mais a escola ela tem assumido um papel que antes era relegado somente à família. Mas hoje em dia os pais estão tão afastados do convívio com os filhos que se faz necessário a escola começar a fazer essa intervenção. O pai e a mãe passam tanto tempo fora que o filho passa por mudanças corporais, as quais ele não entende, e a escola muitas vezes é que faz essa intervenção. Muitas vezes a menina ela entra dentro do ciclo menstrual, está na sala de aula, quando acontece ela fica ali desesperada, sem saber agora o que é que vai fazer. E aí é necessário, às vezes a professora vai lá socorrer e tira a menina da sala de aula e vai explicar para ela a questão de absorvente, de como usa tal e tudo. E isso sem constranger muito, procurando já não constranger mais do que a mesma já se encontra. Então essas mudanças físicas, a mudança de voz, o menino fala fino, de repente a voz engrossa, né? A empolgação que ficam, às vezes, antes olhava a menina até como persona não grata, olha, meninas vai para lá, eu não quero conversa com vocês, e agora a visão feminina já é algo agradável para eles às vezes se pegam olhando tanto para a menina e se empolga e fica um pouco sem jeito ali, e é preciso se fazer essas intervenções, essas orientações, esses aconselhamentos que voltamos a pontuar. Não é aconselhar como conversa de comadre, né? A nossa amiga Sol está colocando aqui, verdade, a pessoa já fez tudo isso, né? Magistério, contabilidade, tudo curso técnico, sempre trabalhei para mim manter e trabalhar como gerente administrativa em uma padaria, mas já há alguns anos comecei com o AP, acho que é esse, operacional, acho que deve ser isso. E realmente assim, quando eu terminei o ensino, na época era o ensino fundamental, né, já havia esse engajamento aí já, operador de caixa, valeu. Então assim, já havia essa indicação já, olha, não tem que fazer o curso técnico, porque o curso técnico você já vai ganhar dinheiro, né? Então as pessoas que às vezes vêm de famílias mais carentes, de famílias mais humildes, eles já são orientados, já é colocado na nossa cabeça desde cedo que você tem que fazer um curso técnico. E aí muitas vezes a gente tem que estar preparado para orientar, quer fazer um curso técnico, legal, isso daí não é uma coisa que para ser colocado de lado, não, é válido, mas tem que clarificar qual é o curso que você quer fazer, por que você quer fazer, para que não venha fazer e depois se arrepender. Então a gente faz essa orientação. Então, recapitulando, isso aí eu vou bater na tecla para isso. Então as coisas que eu quero que vocês entendam bem. Primeiro, aconselhamento tem três fases. Primeiro, conhecimento inicial. Você não vai chegar com a ideia já pronta, esse menino é problema, olha, é isso daqui, não faz isso. O teu primeiro momento você vai escutar. Deixa ele falar. O que é que está acontecendo? Eu sou seu amigo, eu estou aqui, eu não vou lhe criticar, eu não vou lhe julgar, eu quero escutar. Deixa ele se sentir que o ambiente é seguro. Porque até então, quando se manda assim, vai para a diretoria, o aluno já vai todo armado, eu já sei que vou levar bronca, eu já sei que ali é um lugar, né, de tortura, né, de pranto e ranger de dentes. Então,
Ele entra na sua sala, ele já imagina a mesma coisa, por associação. Deixa ele à vontade, deixa ele falar. Eu ofereço um copo com água para ele. Relaxou, beleza, escutou direitinho o que é que ele tinha para dizer. Segundo ponto, faça ele tomar consciência da real situação, o que é que realmente está acontecendo. As intervenções nunca devem você dizendo que ele está errado. Você está errado, não pode dizer isso, não é aconselhável. Não pode chegar dizendo, olha, você tem que fazer isso. Não, ele não tem que fazer nada. Ele está como um aconselhador, um conselheiro. Então você vai fazer com que ele tenha a certeza, a convicção. Então vai ser perguntado para ele o seguinte: você tem certeza que esse é o melhor para você? Você fazendo isso, o que é que você acha que pode acontecer? Deixa ele dizer para você o que é que ele acha, deixa ele pensar em tudo isso. Não aponta o que é que o caminho, deixa ele descobrir. É uma maêutica socrática, é um exercício. E o terceiro ponto é, uma vez que ele tomou essa consciência, você realmente mudou a forma dele pensar, ele achou a solução ali, agora beleza. Mas se por acaso ele já fez tudo o que tinha que ser feito e não deu, então é preciso a gente fazer com que ele pense, né, volte a refletir para a seguinte situação: se você já fez tudo o que tinha que ser feito, então, meu amigo, descansa, não se aperreie, certo? Um exemplo bem prático disso é quando a gente tem um pai, uma mãe que está numa UTI e a gente às vezes faz tudo o que é possível, está hospitalizado, a gente faz todo o possível para que ele esteja conosco, e mesmo assim ele parte, ele chega a falecer, e às vezes a gente fica se sentindo culpado. Você não deve se sentir culpado se você fez tudo o que era possível, principalmente em vida. Se você for um bom filho, for uma boa filha, você fez tudo o que tinha para ser feito. Então você vai se arrepender de quê? Vai ficar triste por quê? Se lamentar pelo quê? E cultive as boas lembranças, as boas recordações, mas saiba que você fez o seu melhor. Então não há arrependimento se você fez o seu melhor. Característica do aconselhamento psicopedagógico: a semelhança do ensino primário. Muitos dos problemas com que os alunos do ensino primário e secundário se deparam são partilhados pelos alunos do ensino básico. Portanto, a orientação e o aconselhamento psicológico no ensino básico abrange 4 áreas. As 4 áreas que nós já falamos: pessoais, sociais, vocacionais e educacionais. Então, já no ensino secundário, nós temos o aconselhamento. Ele procura preparar o aluno para o ingresso no ensino superior, prestando-lhe esclarecimento sobre os cursos superiores disponíveis nas universidades, as habilidades necessárias para cada curso e aplicabilidade, tendo em conta o mercado de trabalho. O aluno está no ensino secundário, né, no ensino médio, e aí a gente vai falar com ele, vai tentar fazer ele entender quais são os cursos que tem na universidade. Hoje nós temos uma gama, graças a Deus, de universidades, cursos à distância, que facilitam muito a escolha. Na minha época, a gente basicamente só tínhamos 3 universidades. A gente tinha a UFAL, que não tinha nem metade, acho, dos cursos que tem hoje em dia. A gente tinha o SESMAC, que era para quem tinha dinheiro realmente. Na época não tinha nem projeto de governo para bancar, a gente tinha que pagar mesmo do bolso. E você tinha hoje um CISAL, que na época era a ECMAL. Então nós temos essas 3 universidades. Hoje em dia nós temos vários cursos e vários níveis. Nós temos os cursos tecnológicos, e enfatizo muito a questão do curso técnico. Eu não sou contra o curso técnico, até porque eu acredito que tem pessoas que não têm perfil para a vida acadêmica, para um universitário. Ele é algo mais prático. Então, nesse aspecto, o curso tecnológico, o curso técnico, ele é melhor para essas pessoas. Então a gente vai conhecer isso, que às vezes o indivíduo diz: olha, eu não gostaria de ir para a universidade, eu não me sinto bem na universidade, eu gosto de fazer a coisa prática. Tem pessoas que gostam da mecânica, por exemplo, ele não gosta de estudar sobre a mecânica, mas ele gosta de alguma coisa prática. Então, para essas pessoas, o curso técnico é melhor. Tem gente que gosta de mexer com eletricidade, tem prazer de ir lá e instalar uma televisão, um ar-condicionado, e às vezes para ele o curso técnico é melhor.
Então, lembrando que o aconselhamento não é aconselhar o que você acha, mas sim o que é melhor para o indivíduo. Por isso que a gente não chega com a ideia pronta e empurra a goela abaixo das pessoas. A gente vai conversar com ele e ele vai refletir também junto e chegar a uma conclusão. Por isso não é a mesma coisa quando a gente fala aconselhamento, não entenda nunca como aconselhamento de comadre, aquele aconselhamento que você chega, fulano, se fosse você eu fazia isso. Seu marido chegou tarde em casa, se fosse comigo eu trancava a porta e deixava ele do lado de fora. Não faça isso, você não conhece a índole do rapaz, você não conhece a situação, a mulher faz isso porque você está aconselhando, depois dá confusão e aí sobra para você, eu fui seguir o conselho da minha amiga, deu isso. Então, o aconselhamento não é segundo as nossas perspectivas, é conversando, entendendo realmente o problema e fazendo com que ele mesmo vá construindo. Algumas informações que vocês vai estar dando, olha, se vai para a universidade, qual curso você gostaria de fazer, tal curso, mas você já conhece esse curso, que às vezes a pessoa diz, eu gostaria de fazer o curso X, mas você conhece? Eu tenho uma filha que não pode ver sangue, até se vai extrair o dente, se ela vê sangue, ela já desmaia. Então, nenhum curso na área de saúde é futuro para ela. Então, ela tem que se conhecer também, porque às vezes a gente acha o curso bonito, a gente não tem a menor vocação para ela. Lembro que tem pessoas que vão para a educação física. Eu vou fazer educação física porque eu quero malhar. E aí chega no primeiro ano de educação física, vai para uma sala de IML com um cadáver lá onde ele vai ser aberto, você tem que estudar os músculos. O indivíduo desiste da educação física porque não sabia que tinha que estudar anatomia dessa forma. Falta de conhecimento. Então o aconselhamento no ensino médio, ele vai estar buscando orientar o estudante, né, para que ele compreenda que cursos ele tem à disposição, e de que forma ele pode estar se beneficiando disso. A orientação e aconselhamento no ensino médio ainda, diferente dos níveis primário e do básico, por tratar-se do período de transição que os alunos da escola secundária vivem assim que entram na fase adulta. Você tem aqui, no caso, nível médio, o aluno está já entrando na fase adulta. Na área de orientação profissional, os alunos deparam com a realidade tangível de se juntarem ao mundo de trabalho ou prosseguirem programas que irão preparar para a sua força de trabalho. Então, alguns já pensam, não, já vou trabalhar, eu vou trabalhar com meu pai tem um mercadinho, eu já trabalho com ele já há algum tempo, agora vou trabalhar de forma mais incisiva, o meu pai tem uma oficina, eu já vou trabalhar com meu pai, né, ou com alguém, com outra pessoa, ou se ele vai ainda focar só na área de educação, vai fazer cursos e outras coisas mais. Então a gente vai trabalhar com isso daí. Ele vai ter que tomar consciência disso, conversar com ele, mas a gente não faz intervenções para dizer que ele tem que fazer isso ou aquilo. Isso é uma das coisas que bato muito na tecla. No contexto psicopedagógico, no contexto escolar, o presente estudo está centrado na contribuição do psicopedagogo no contexto escolar, isto é, por meio de uma atuação diferenciada e pautada na formação do cidadão de uma forma global. Neste processo de busca e reflexão, faz-se necessário uma importante indagação. Qual é o real papel do psicopedagogo no contexto escolar? A gente para um pouquinho para refletir. Qual seria o papel do psicopedagogo dentro do contexto escolar? Muitas vezes eu me deparo com um psicopedagogo que realmente ele não sabe. Então, muitas vezes o que acontece? Ele pega a psicopedagogia clínica e leva para dentro da escola, ao invés de trabalhar com a psicopedagogia